Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em Tua presença, meu Senhor, para suplicar pela Tua igreja, para trazer a Tua palavra, meu Senhor, mencionar os Teus feitos maravilhosos. Ó Senhor, estenda sobre nós as Tuas santas mãos, nos dando a graça, a sabedoria do Espírito Santo, a inspiração. Ó Senhor, guarda a tua igreja, crianças, jovens, adultos, os teus ministros, Pai, as famílias, guarda os teus servos, meu Senhor, cada ministro, cada obreiro na tua casa, opera maravilhas na vida da igreja, ensina o teu povo, meu Senhor, a perseverar, a estar firme, fixar os olhos no alto, esperando a tua presença, a tua vinda, a tua manifestação gloriosa, sem nos envolver, Senhor, com o mal que nos rodeia. Deus fiel, Deus bondoso, ajuda, meu Senhor. Guarda as famílias, guarda os viúvos, as viúvas, os órfãos, guarda os necessitados, socorre os enfermos, os aflitos, faz maravilhas, Pai. Deus bondoso, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. O nosso desejo é comunicar a palavra de Deus desde os primeiros momentos, quando iniciamos a nossa escola em 1988. O nosso desejo é trazer a palavra, ajudar quem está começando, incentivar aqueles que muitas vezes acham difícil, não entende a princípio e fica muito mais difícil se não buscar. Então, ensinamos, ajudamos, encorajamos e o material é de Deus. O material é a Bíblia Sagrada. Já escrevi livro-texto, já escrevi muitos textos, muitas coisinhas, escrevi muito. Já produzi realmente muita coisa. Projeto capelania, capelania educacional, capelania empresarial, mas é com a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, vamos meditar nesta palavra santa. Hoje o nosso tema é exatamente a justiça. A justiça. E o texto é Isaías, capítulo 32, versículos de 1 a 8. Isaías 32, de 1 a 8. Diz assim a palavra santa: Eis que reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele homem como um esconderijo contra o vento, e como um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Os olhos dos que veem não olharão para trás, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. E o coração dos imprudentes entenderá o conhecimento, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Ao vil nunca mais se chamará liberal, e do avarento nunca mais se dirá que é generoso. Porque o vil fala obscenidade, mas o seu coração pratica a iniquidade. Também usar hipocrisia e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar vazia a alma do faminto e fazer com que o sedento venha a ter falta de água. Porque também todas as armas do avarento são más,
Ele maquina invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas, mesmo quando o nobre chega a falar retamente. Mas o liberal projeta coisas liberais e, pela sua liberalidade, está em pé. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido, que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela leitura em tua santa palavra. Agora fala conosco, Senhor. Fala com os meus irmãos, fala com cada um de nós, nos dá a tua ajuda. Nos dá, meu Senhor, entendimento da tua palavra santa para transmitir. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, o mundo sofre todos os dias por causa de injustiça e é desde o começo da história humana. O ser humano aprendeu a questão da dominação. No princípio da história humana já surgem as diferenças de classes, que é absolutamente compreensível. A classe do que se dedica, que obviamente vai conquistar mais, e a classe do descuidado, que certamente conquistará menos. Então, a sociedade desde cedo se dividiu entre os que são proativos, ativos, trabalhadores, produtivos, e os que são descuidados, descansados, às vezes negligentes e até preguiçosos. Então, estava decretado naturalmente as diferentes classes. Naturalmente estaria decretado as diferentes classes por causa das diferentes atitudes. Mas, mesmo a sociedade se desenvolvendo, aprendendo, crescendo, construindo, praticando todo tipo de desenvolvimento, mesmo assim, no aspecto espiritual, todos estavam no mesmo nível. O dominador, o proprietário, o grande proprietário e os seus escravos ou servidores, serviçais, mesmo nível espiritual. Todos no mesmo nível espiritual. E Deus, o Senhor da vida, o Senhor da glória, Criador do céu e da terra, Criador do homem, providenciando o bem para toda a humanidade. E no tempo do profeta Isaías, há 2.700 anos aproximado, já era absolutamente compreensível a esperança do Messias. As nações em choque, as nações em grandes problemas, grandes processos destruidores. Na época do profeta Isaías, os assírios eram os senhores do mundo, já tinham dominado em parte até os grandes construtores, os grandes faraós. Os casas grandes, faraó significa casa grande, e os muitos casas grandes já tinham passado por períodos difíceis e até de decadência diante do império, do poderio do Império Assírio. E o Império Assírio teria ainda uma história de 200, 300 anos após o Isaías, até cair sob o poder de Babilônia. Então, é isso que ia acontecer e tem acontecido sucessivamente. Mas o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, Criador do ser humano, também é o provedor das soluções. E aqui o Isaías, no capítulo 32, o Isaías aponta para a vinda do Messias, aquele rei justo que o mundo ansiava. Eis que reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. A influência deste rei justo influenciando os príncipes para que eles tivessem condições espirituais, morais, de corresponder com este rei
espetacular, com este rei extraordinário, com este rei que o mundo almejava, mas não conhecia. Eis que reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele homem, aquele rei, aquele varão, será como um esconderijo contra o vento. Nós aqui não temos, aqui, graças a Deus, nós não temos tantos problemas com ventanias, tempestades, mas tem lugares que têm grandes danos, sofrem muitos danos com as grandes tempestades. Nos desertos, tempestades de areia. Nos lugares não desertos, tempestades arrebentando tudo e os tornados destruindo tudo que encontra pela frente. E este rei justo é comparado a uma proteção contra os tornados da vida, é uma proteção contra as tempestades da vida, é uma proteção contra os grandes males da sociedade. E será aquele homem, aquele rei, aquele varão, como um esconderijo contra o vento. Um esconderijo contra o vento. E um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de água em terra sedenta, em lugares secos, como a sombra de uma grande rocha, num lugar sem arvoredos. Num lugar de terra seca, num lugar sem árvores. E os olhos dos que veem não olharão para trás. Isso é lindo, lindo, é maravilhoso. E Jesus, quando manifestou-se na terra, ele chamou pessoas. O sujeito viu Jesus. Aí Jesus diz, vem comigo. Senhor, deixa eu enterrar meu pai, deixa primeiro meu pai morrer, deixa eu sepultar meu pai. Jesus vai e diz, olha, deixa os mortos enterrar os mortos, tu vem comigo. Vem para anunciar o reino de Deus. Os olhos dos que veem não olharão para trás. Aqueles que viram Jesus, aqueles que receberam a graça de Jesus, aqueles que ouviram o convite de Jesus, deixaram tudo. Deixaram tudo. E se não deixar tudo, não é digno do Senhor Jesus. Mas aqui ele faz essa comparação. Os olhos dos que veem, aqueles que seguem, que acompanham o Senhor, não volta atrás, não se afasta jamais. E os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. Ouvir os homens de boa formação, com excelente qualificação, com linguagem aprimorada, tudo é muito agradável, mas às vezes é só fruto do esforço humano. Esses homens que falam bonito, que falam bem, é só fruto do esforço humano. Mas acontece que o Senhor Jesus, o rei desta profecia, falava de tal forma que as pessoas diziam que ele era diferenciado. E aqui o profeta de Deus diz, os olhos dos que olharem para ele não olharão para trás. E os ouvidos dos que ouvirem a sua mensagem estarão atentos. A melhor coisa que existe é estar atento à palavra de Jesus, o conselho de Jesus, a orientação de Jesus. No versículo 4, outra coisa maravilhosa que diz, o coração dos imprudentes entenderá o conhecimento. O imprudente, o orgulhoso, aquele cara que pensa que faz tudo, que sabe tudo, que está com tudo,
o coração dos imprudentes, quando ouvirem a voz do Filho de Deus. O coração dos imprudentes, quando começarem a seguir o Filho de Deus e não mais olhar para trás. O coração dos imprudentes, quando estiverem abrigados no esconderijo do Altíssimo, quando estiverem abrigados naquele refúgio contra a tempestade. Entenderão o conhecimento e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Aconteceu milagres desta natureza. Alguém trouxe o filho que dificilmente falava com grande dificuldade. E Jesus curou. Louvado seja Deus. No versículo 5 diz que ao vil nunca mais se chamará liberal. Uma pessoa perversa, só porque tem riqueza, tem dinheiro, só porque é influente na comunidade, esta pessoa não será tratado com lisonja, esta pessoa não será tratada com hipocrisia no reino desse rei justo. No reino desse rei justo, no tempo desse rei justo, cada coisa tem o seu lugar apropriado. A justiça é a justiça, a covardia é a covardia, a hipocrisia é a hipocrisia, e o avarento é avarento. Não existirá mentira. No tempo do Messias, neste reino, eis que reinará um rei com justiça, eis que reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. Não vai ser tolerado, usado palavras lisonjeiras para enganar, para fraudar, para iludir. Não haverá ilusão, porque é no reino do rei justo. Nenhum justo usa de lisonja. Justo fala a verdade. Justo se expõe muitas vezes e até sofre as consequências, porque justo não justifica o ímpio. O justo não condena o inocente. O justo não trata as coisas com o nome ao contrário do que elas representam. Louvado seja o Senhor. Ao vil nunca mais se chamará liberal. O sujeito é perverso e tudo. Isso aí é grandeza, isso é uma sumidade, isso é um gênio. Não, quem é perverso é perverso. Neste reino não haverá maquiagem. Maquiagem de personalidade. O sujeito bipolar, tripolar, nojento, nocivo, todo errado, todo torto. Mas é o doutor Cicrano, é o pastor fulano, é quem quer que seja. Não terá espaço no reino do Messias. Ao ímpio, ao vil, nunca mais se chamará liberal. E ao avarento, nunca mais se dirá que é generoso. Avarento é avarento. Acabou. É um avarento. É um avarento. Cada coisa tratada pelo nome, cada situação identificada como tal. No versículo 6, o profeta de Deus, pelo Espírito de Deus, diz: porque o vil fala perversidade. O vil fala obscenidade, perversidade, é maldoso, censura, praguejador, difamador. E o seu coração pratica o mal, a iniquidade. O coração está cheio de malícia. Lembre daquela instrução de Jesus Cristo em Marcos, do capítulo 7, se não me falha a memória? Quando Jesus diz: o que o homem come não contamina, não. O que contamina é o que sai, o que procede do coração. Adultério, furto, homicídio, roubo, tudo que não presta. É o Senhor Jesus ensinando com grandeza. Ah, mas seu discípulo estava comendo sem lavar as mãos. Faz mal não. Não tinha água por perto e ele estava com fome. O que faz mal
é o que sai do coração, e não o que o sujeito come e vai para o intestino. Jesus Cristo, na sua pureza, no seu ensinamento justo, na sua justeza, mesmo na condição de homem, ainda não glorificado, que era o caso de Jesus naquele tempo. Porque ao vil não se chamará liberal. Cada coisa atendendo pelo nome, sendo identificado como tal. Porque o vil fala maldade, obscenidade, leviandade, o seu coração pratica iniquidade, usa de hipocrisia para proferir mentiras contra o Senhor, contra o servo de Deus, para deixar vazia a alma faminta. Uma das coisas que Deus aborrece de uma forma tremenda é a falta de amor ao próximo. E fazer com que o sedento tenha falta de água. Negar água, negar pão. É terrível. Também, todas as armas do avarento são más. Ele maquina invenções malignas, é o versículo 7. Ele maquina invenções malignas. Mas o liberal, aqui está falando de liberal, de fato, aquela pessoa generosa, despojada, pronta a ouvir, pronta a ajudar. Mas o liberal projeta coisas liberais. E pela sua liberalidade está firme, está de pé, ele sabe usufruir o que tem, ele sabe usar o que Deus lhe confiou, o que Deus lhe entregou, ele sabe dispor os seus bens de uma forma sensata, de uma forma sábia, de uma forma digna. Portanto, meus queridos irmãos, é maravilhoso aprender, e aprender na palavra de Deus, aprender com o Senhor, aprender na casa de Deus. Que o Senhor abençoe você, que o Senhor abençoe sua vida, que o Senhor abençoe seu lar, sua família, que o Senhor te dê graça e compreensão das coisas maravilhosas que a gente desfruta hoje. Existem coisas maravilhosas para se fazer e para se desfrutar hoje, enquanto aguardamos o Rei justo, que reinará com justiça e equidade. Nós vamos permanecer sem olhar para trás. Vamos orar, meus amados irmãos, intercedendo pela igreja, intercedendo pela obra de Deus. Os nossos amados irmãos de muitas denominações, que servem a Deus com graça, com fidelidade, com alegria, com dignidade. Pessoas que não escandalizam o nome do Senhor, a igreja do Senhor, que não causam vitupério ao Senhor Jesus. Oremos. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido, que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, obrigado pela salvação, obrigado pelo teu amor, obrigado pela comunhão que temos contigo. Obrigado, meu Senhor, pelos nossos amados irmãos. Agora suplicamos a Ti, meu Senhor, pelos missionários, pelos Teus servos que trabalham em todos os países onde há liberdade. Senhor, abençoa os Teus servos, dá graça, sabedoria, prazer na Tua lei maravilhosa. E aqueles que trabalham em países, meu Senhor, onde não há liberdade, onde eles estão como criminosos, fazendo um trabalho clandestino, porque as leis não permitem evangelizar. Ó Deus, tenha misericórdia deles, livra eles, ó Deus, da mão de Satanás, da mão do ímpio, da mão do inimigo, livra os teus servos.
Tu és o nosso Deus, Tu és conhecedor da natureza da Tua igreja e da natureza dos Teus ministros, da disposição de cada um em Te seguir sem olhar para trás. Amado Pai, ouve a nossa petição, em o nome santo de Jesus Cristo, nós Te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.